Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma reflexão de famílias de Gênesis. E nós estamos justamente com essa temática porque estamos sempre trazendo a vocês informações sobre as famílias do reino, que são justamente as famílias compostas por aqueles que são cristãos professos. Aqueles que foram chamados por Deus justamente para ser luz nesse mundo, sal, testemunha do Senhor Deus. Nós somos membros das famílias do reino e nós precisamos aprender a como nos comportar de maneira tal que de fato nós venhamos a honrar o Deus que nós servimos e o Deus que inclusive nos deu o privilégio de vivermos nessa terra nesse tempo presente. O texto de hoje é Gênesis 6, versículo 5 em diante, que diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e não somente o homem, mas também os animais, tanto os grandes quanto os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou então Noé achou graça aos olhos do Senhor, de acordo com algumas traduções. Bem, nesse exato momento, nós temos aqui duas situações muito específicas. A primeira delas é a ira de Deus sendo manifesta com uma decisão, a decisão de destruir tudo aquilo que ele havia feito, que tinha fôlego de vida, a começar dos homens. E isso estava decidido por Deus justamente porque pesou no seu coração o fato de haver criado o ser humano, em especial por conta do rumo que os comportamentos do ser humano vieram a tomar, não é? Ou seja, o rumo que as pessoas resolveram seguir na vida, principalmente por conta das suas os seus maus desejos que vieram a dar lugar às más ações. Chegou um ponto que isso é mais ou menos como se nós pudéssemos dizer, ultrapassou a medida da paciência de Deus, numa linguagem bem humana, e o Senhor Deus então teve isso como peso no seu coração, e ele diz: eu vou destruir o ser humano, eu vou destruir tudo aquilo que eu fiz, porque na verdade eu me arrependo de tê-los feito. Quando nós lembramos, por exemplo, de Jesus Cristo no seu ministério, certa feita, Jesus também foi interpelado por algumas pessoas, e essas pessoas disseram que era um pecado crasso comer sem lavar as mãos, e os discípulos de Jesus estavam literalmente comendo sem lavar as mãos, e Jesus teve que ali dar um ensinamento para aquelas pessoas muito claro. Esse ensinamento dizia que, na verdade, não é aquilo que é externo, principalmente nesse aspecto de comer sem lavar as mãos, é que de repente pode de alguma forma contaminar o ser humano. Pelo contrário, Jesus vem dizer justamente que é aquilo que sai de dentro do coração do homem, ou seja, aquilo que a pessoa projeta dentro de si no seu centro de comando e principalmente aquilo que ela expressa colocando em ações, e essas ações podem ser ações propriamente ditas ou palavras faladas, é que de fato vem contaminar o ser humano. E Jesus Cristo então, ele faz uma prédica nesse sentido e mostra para as pessoas que elas precisam ter melhores comportamentos. Esses comportamentos vêm evidentemente com decisões muito mais acertadas que levam consequentemente a ações muito mais acertadas. Nesse caso específico aqui de Gênesis, Deus percebeu que as inclinações dos pensamentos do coração do ser humano eram sempre voltados para o mal. É mais ou menos também como se nós pudéssemos, por que não, lembrar da questão de Caim e Abel. Nós sabemos que de repente Caim não foi aceito por Deus e também a sua oferta, mas o Abel foi e a sua oferta. Isso fez com que o Caim ficasse muito enciumado e colocou no coração o desejo de fazer mal ao seu irmão. Deus vem até Caim e o alerta dizendo: Caim, o mal se avizinha, o mal está batendo na sua porta. Se você permitir que ele entre, ele vai fazer um estrago através de você e inclusive em você. E na verdade Caim não quis dar ouvidos à voz de Deus, foi isso que aconteceu e infelizmente ele veio a matar o seu irmão. Então, na verdade, essa questão da corrupção do coração, ou seja, da corrupção dos pensamentos, dos desejos, das vontades do ser humano, é algo muito premente que faz com que Deus fique muito chateado, porque na verdade não é esse tipo de comportamento que o Senhor projetara para que o homem tivesse. Até porque quanto mais próximo o homem é de Deus, evidentemente mais os seus pensamentos, desejos e ações são diferentes, voltados justamente para a pessoa do próprio Deus. Quanto mais distante, evidentemente pensamentos, desejos e ações voltados para questões humanas, e isso é muito ruim. Agora, veja bem, um coração corrupto pode fazer muitas coisas numa pessoa. Por exemplo,
Um coração corrupto pode fazer uma pessoa não amar a si mesma e, por conta disso, ela acaba não cuidando do seu próprio corpo, ou seja, do seu corpo físico, e ela vai judiando desse corpo e, consequentemente, trazendo doenças para esse corpo, justamente por conta da corrupção do seu coração, por conta da falta de conhecimento, de entendimento, de sensatez e sabedoria para cuidar daquilo que é tão precioso. Um coração corrupto também pode fazer com que uma pessoa não ame aquelas pessoas que são da sua família. E aí é por conta disso que os relacionamentos familiares podem ser os piores possíveis. Marido traindo esposa e vice-versa, os cônjuges brigando o tempo todo, há um campo de guerra instalado dentro de casa, pais e filhos não se dão bem, irmãos estão a todo momento brigando, quem sabe já estão morando até em casas separadas porque não se suportam. Isso tudo é um problema de corrupção do coração. Uma pessoa de coração corrupto também pode não amar o próximo, ou seja, aquelas pessoas com quem ela até nem tem tanta convivência, mas que na verdade dependem, não é? Uma pessoa depende da outra e de repente ela pode não amar a ponto de menosprezar as pessoas, fazer mal a elas e, quem sabe, estragar relacionamentos que poderiam ser muito saudáveis. Um coração corrupto pode fazer uma pessoa não amar Deus. E aí, por conta disso, pelo fato de não amar Deus, essa pessoa nunca vai andar de acordo com a sua vontade. Um coração corrupto pode fazer com que uma pessoa não ame aquilo que é correto, não ame aquilo que é certo, não ame aquilo que é a verdade. E, portanto, essas pessoas sempre estão entrando em caminhos errados, andando pelo erro e fazendo com que na sua vida haja apenas mentiras. Uma pessoa, inclusive, casada, e aí eu já vou trazer, já que estamos falando de famílias do Gênesis, que tem um coração corrupto, ela tem a condição de gerar muito problema para esse relacionamento. Por exemplo, ela pode não dar valor ao seu casamento e, por conta disso, essa pessoa que tem um coração corrupto, ela trai sem medo de consequências. Ela simplesmente não dá valor à aliança que ela se comprometeu a manter com a outra pessoa. Uma pessoa casada de coração corrupto, ela simplesmente não investe no próprio relacionamento e não investe na outra pessoa, como se de fato esse relacionamento não precisasse desse tipo de investimento. Uma pessoa casada de coração corrupto, ela também gasta tempo e muito tempo com trivialidades, ao invés de gastar tempo com aquilo que de fato é preponderante para o seu relacionamento matrimonial. Uma pessoa casada de coração corrupto, ela sempre tem à disposição a condição de tratar a outra pessoa com pedras nas mãos, ou seja, ela está sempre pronta para digladiar, para brigar, para causar confusão. Uma pessoa casada de coração corrupto, ela também trata o outro, quem sabe até como objeto sexual, principalmente os homens tratam assim as mulheres no seu machismo, na sua forma equivocada de ver a vida e de ver também o próprio relacionamento matrimonial. Uma pessoa casada de coração corrupto, ela literalmente pode tratar a outra pessoa com indiferença. Então, só por esses exemplos, já dá para entendermos que a corrupção do coração faz com que as pessoas tenham emoções totalmente contrárias àquilo que Deus gostaria que elas tivessem. Essas pessoas também acabam tendo a condição de, infelizmente, enfiar os pés pelas mãos, fazendo com que o seu casamento não seja tudo aquilo que deveria ser. Então, uma pessoa de coração corrupta também, ela pode tomar a decisão muito premente de dizer, eu não quero mais nada com Deus, eu quero me afastar de Deus, eu quero viver a minha vida da maneira como eu acho correta, e é claro, isso vai fazer com que a pessoa sofra muito, mas infelizmente tem gente que gosta dessa perspectiva. Inclusive, é mais que evidente que essas pessoas, assim como aqueles aqui do texto de Gênesis 6, causam repulsa aos olhos de Deus e, consequentemente, fazem com que Deus não tenha uma visão muito correta. Correta que eu digo no sentido de que Deus não tem uma visão muito bonita dessas pessoas, principalmente por conta das suas decisões. Mas, em contrapartida, a Bíblia vai dizer que a Noé o Senhor mostrou benevolência, ou seja, Noé fez a diferença na sua geração. Noé fez toda a diferença no contexto em que ele estava inserido. Ele achou graça aos olhos do Senhor e foi considerado, inclusive, como um homem íntegro e justo. Noé não deixou, inclusive, que os seus pensamentos fossem influenciados pelo ambiente no qual ele estava inserido e, portanto, a ordem que Deus dera a ele de construir a arca, ele cumpriu fielmente por muitos anos seguidos até que tudo estivesse colocado no seu devido lugar, como era a vontade do Senhor. Na verdade, nós temos que aprender a agir como Noé, porque na verdade, quando nós entendemos que Deus tem projetos na nossa vida e nós nos colocamos à disposição para sermos canais de bênção do Senhor, nós conseguimos atingir o maior número possível de pessoas à nossa volta e fazemos isso com muita autoridade e com muita parcimônia. Que todos nós aprendamos literalmente a ser um diferencial nesse mundo presente que estamos vivendo. Pensa nisso.